Então, eu vou dar alguns conceitos iniciais para a gente poder transcorrer durante a aula e eu ir falando sobre eles, porque vão ser palavras que elas vão se repetir muito aqui. E para quem ainda não está situado, para quem não vê esse tema há muito tempo, ou para quem está fraco nele mesmo, é bom vocês já terem eles em mente. Primeiro, o que nós vamos falar a aula inteira sobre hemácias, né? As hemácias são as células do nosso sangue, né? Os eritrócitos. Eles são tão importantes porque são eles que são responsáveis por transportar o oxigênio, né? Então, se eu não tenho hemácia suficiente, né? Se eu não tenho, eu não vou ter oxigênio. Então, né? É por isso que a gente, quando a pessoa está anêmica, tem essa quantidade de fraqueza, de tontura. Outro ponto importante, que vocês sabem o que é a hemoglobina. A hemoglobina, ela é a proteína que vai juntar o oxigênio com a nossa célula do sangue, né? O oxigênio com a hemácia. Outra coisa que vão ser os nossos joguinhos de palavras, tá? Que eu acho muito importante a gente saber o que são os joguinhos de letrinhas, as sopas de letrinhas, que a gente vai aprender elas todas agora e saber a função delas. O VCM, tá? O HCM, o RDW, vou botar aqui, né, o CUMBS, também é importante, a gente vai ver ele, e os reticulócitos. Tem alguém com o áudio ligado? Desliga, por favor. Então, pessoal, o que vai aparecer em todas as questões, se não todas, quase todas, são essas letrinhas. E o que é isso? São elas que vão te direcionar para o diagnóstico. Então, você não precisa saber muita coisa de como é que acontece a eletroforese, não sei o quê. Você só precisa olhar para essas letrinhas e saber do que elas estão falando. Então, vamos lá. VCM. O que é o VCM? É o volume corpuscular médio. Então, eu estou falando do tamanho da hemácia, tá? É o tamanho da hemácia, isso aqui. Ele pode ser grande e ela pode ser pequeno, né? Então, se ela for grande, ela é macro. Se ela for pequena, ela é micro. O que é o HCM? O HCM é a cor. Quem que dá a cor da hemácia? É a hemoglobina. Então, quanto mais hemoglobina, mais cor, né? Quem dá aquela cor do sangue, vermelho vivo. Então, ela pode ter pouco ou pode ter muita cor. Se ela tiver pouca cor, ela vai ser hipocrômica. Se ela tiver muita cor, for bem vermelha, ela vai ser hipercrômica. Né? Ela vai ter muita hemoglobina. E o RDW é o joguinho de letras, né? Que ele é responsável pela a variação de tamanho entre as células. Então, se o RDW está alto, significa que eu tenho uma célula grande, uma pequena, uma grande, uma pequena, ou seja, elas não estão uniformes. E o CUMBS, né? O CUMBS direto vai importar aqui para a gente, não vai ser o CUMBS indireto que a gente faz lá na obstetrícia, que é o teste que a gente faz, né? Com a célula da pessoa, você retira uma quantidade de sangue do paciente e você faz o teste de CUMBS indireto, ou seja, você adiciona essa quantidade de sangue o ativo de CUMBS, né? Que é um anticorpo. O CUMBS. E aí, esse anticorpo, se ele reagir com isso aqui, com o sangue da pessoa, significa que esse sangue, ele sofre hemólise, ou seja, ele se autodestrói. Então, CUMBS direto positivo, eu tenho uma hemólise, eu tenho uma doença autoimune. E os reticulócitos, o que eles são? Eles também vão aparecer aqui, muito importante, vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai olhar. O que são os reticulócitos? São as hemácias jovens, né? São meus eritrócitos pequenininhos. Por que é importante eles? Porque se a medula óssea que produz essas células estiver produzindo muitos reticulócitos, significa que ela está tentando repor as células que estão morrendo. Então, a hiperprodução de reticulócitos vai me direcionar a pensar em hemólise. Tem células morrendo e a medula está tentando compensar. Até aqui vocês estão entendendo, pessoal?
Sim. Todo mundo acompanhando? Sim. Pode repetir o Cumbis, por favor? Oi? Sim. Pode repetir o Cumbis, por favor? O Cumbis direto, ele é um teste que ele é feito, né? Você vai colocar o anticorpo junto com... Você coloca o soro aqui de Cumbis. Eu acho que eu tenho uma imagem. Vou ter uma imagem. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu tenho a imagem. Você tem o sangue aqui do paciente, e aí você vai adicionar o soro de Cumbis, que é uma anti-imunoglobulina, é um anticorpo. Se esse anticorpo, né, se ele se fixar ao anticorpo já presente na célula, isso vai sofrer uma aglutinação, que é uma reação de hemólise, significa uma reação de hemólise essa aglutinação. Então, você testa se essa célula tem ou não receptor, tá? Tem ou não capacidade de sofrer a hemólise. Então, sempre que o Cumbis direto, ele é feito no sangue da própria pessoa que tem uma doença autoimune. Então, para você ver se essa pessoa tem ou não uma hemólise autoimune, uma anemia hemolítica autoimune, você faz o teste de Cumbis direto, né? Já adiantando, então, sempre que eu tiver Cumbis direto positivo, né, eu vou direcionar meu pensamento para uma anemia hemolítica autoimune. O que não acontece com todas as anemias hemolíticas. Então, gente, conseguiram acompanhar? Sim. Continuando aqui. Sim. O que é anemia? Né? A anemia, ela é a baixa da hemoglobina. Não é a baixa do ferro. Conceitualmente, é a diminuição da hemoglobina. Enquanto, em números, seria para homens menor a 13, para mulheres jovens normais, menor a 12, e para crianças e gestantes, seria menor a 11, que a gente tolera um pouco, né, uma anemia fisiológica nesses dois. E aí, bom, esse é o conceito de anemia. Agora a gente vai ver quais são os tipos de anemia que a gente tem, tá? Só lembrando, então, é a baixa da hemoglobina. Como a gente viu, a hemoglobina é a proteína que faz a hemácia conseguir transportar o oxigênio. E agora a gente vai entrar para as classificações, né? Quais são as principais classificações? Como é que eu vou separar quais são as minhas anemias? Né? Muito importante. Eu tenho 3 principais conceitos de anemia, gente. Vocês vão seguir agora. São as microcíticas, que são, quem viu lá quando a gente estava falando do volume, né? Que são as que têm tamanho pequeno, né? E aí, qual que é o tamanho pequeno? O tamanho normal, do VCM, ele varia de 80 a 100. Então, se eu estou falando de microcíticas, elas são menores a 80. A outra classe que eu tenho são as macrocíticas, como vocês já podem, né, imaginar. As macrocíticas seriam maior a 100. E a outra classe que eu tenho são as hemolíticas. Então, conceituando bem, eu vou dividir, né, inicialmente, sempre quando eu olhar para a questão, eu vou procurar. Essa anemia, ela é microcítica, ou seja, eu vou procurar o valor do VCM. Ela é macrocítica, vou ver se esse VCM está maior a 100, ou vou procurar se ela é hemolítica. Alguém sabe me dizer qual é o marcador de hemólise que a gente falou? Reticulócitos? Reticulócitos. Eu vou procurar os reticulócitos. Então, os reticulócitos, eles estando aumentados, quanto é aumentados? Maior a 2%. Tá? O limite dele seria de 0,5% até 0,2%, até 2%. Então, menos do que isso, eu estou falando de reticulopenia. Mais do que isso, eu estou falando de reticulocitose. Então, ficou aí, primeiro conceito, microcíticas, menor 80 VCM. E outra coisa, normalmente, a cor, né, o HCM, ele vai acompanhar o tamanho dela. Se
eu não tenho como produzir uma boa quantidade de hemoglobina, elas tanto vão vir pequenas, como elas vão vir hipocrômicas, tá? Então, elas também vão estar com pouca cor. Então, normalmente, HCM acompanha VCM. Vamos entrar, né? Quem é cada um? Vou começar pelas microcíticas. As anemias microcíticas, que na hora que você entrar para a questão, vai entrar na questão, você vai procurar o tamanho desse VCM, que vai estar lá. Agora pode estar parecendo que não está fazendo sentido, mas quando você entrar na questão, com essas diquinhas, eu te garanto que vai fazer muito sentido. Primeira coisa que você vai fazer, entrou na questão, procurou o tamanho, né? Achou que é microcítica, vão te sobrar 3 opções de diagnóstico, gente. É a anemia ferropriva, é a anemia por doença crônica e a talassemia. Entrando um pouquinho na anemia ferropriva, né, o que a gente tem a dizer sobre ela? É a mais prevalente, tá? Ela tem diversas causas. O que é uma anemia ferropriva? Ferropriva não é só falta de comer ferro, tá, gente? Ferropriva é toda anemia que tem um desbalanço entre a ingesta e a perda, né? A ingesta e a perda. Então, se eu estiver perdendo também mais do que eu estou ingerindo, também é uma ferropenia. E outra coisa que eu quero que vocês olhem para a questão e também se localizem, tá? Pensem nisso. Quando for uma criança que tiver com essa microcitose, você vai pensar em alimentação. Quando for uma gestante, é fisiológica, né? A gente viu que a gestante, ela tem uma demanda maior, então ela acaba ficando anêmica de forma fisiológica. Quando eu estiver falando de pessoas jovens, né? Procura lá se não vai ter jovens adultos, se não vai ter uma doença desabsortiva, uma doença celíaca, tá? Ou então uma doença inflamatória intestinal, né? Retocolite, RCU ou Crohn, tá? Gente, tá tudo aí no mesmo escopo. Não sei como escreve. Então, idosos, gente, aqui um ponto muito importante, tá? Isso vai cair em prova, né? Já caiu e cai em prova. Quando eu tô falando de idosos, muito provavelmente é uma hemorragia digestiva baixa, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Para eu pesquisar essa hemorragia digestiva baixa? Sangue oculto. Sangue oculto. Tem que fazer sangue oculto, tá? Para pesquisar se não é uma neoplasia, tá? Ficou claro? Então, Sim. Recapitulando, a anemia ferropriva é qualquer desbalanço entre a ingesta e a perda do ferro. E aí, quando eu estou falando de criança, muito provavelmente a alimentação. A criança come papa, come não sei o quê, come aveia, come salgadinho, mas não come, né, os vegetais e a carne que tem que comer. A gestante, ela aumenta a demanda dela, então ela tem uma anemia fisiológica. Os jovens, mulheres jovens, normalmente 34, 35, por aí, por essa idade, 40, verifica, né, procura na questão se não está querendo te entregar uma doença desabsortiva, uma inflamação, né, intestinal, uma doença celíaca. E nos idosos, né, sempre fazer a pesquisa de sangue oculto, tá? Para investigar a possibilidade de uma neoplasia de coloretal, a neoplasia coloretal. Falando mais sobre a anemia, né, ela tem um quadro clínico, né, aquele quadro clínico bem característico, que é pica. Quem fala mais? Quem participa sobre o quadro clínico da anemia ferropriva? Alguém fala, galera? Desejo de comer coisas estranhas, gelo, Pica, terra, né? Desejo de comer terra, gelo, quelite angular, né? A palidez, a palidez, o cansaço, são as síndromes anêmicas, a coinilíqua, tá? A coinilíqua, que é essa deformaçãozinha aqui na unha.
quelite angular, síndrome das pernas inquietas pode acontecer, glossite atrófica, a pessoa fica, né, com aquela língua reta, aquela língua lisa. Vocês já viram falar nisso? Língua lisa. Também faz parte do quadro clínico. Então, a gente já viu, né, como é que acontece, tipo, em qual população eu vou procurar a etiologia, né, o quadro clínico, e como é que eu vou dar o diagnóstico. Agora é que a gente vai fazer o joguinho das letrinhas, tá, pessoal? Por quê? Eu tenho que lembrar que as microcíticas, eu tenho um defeito, eu tenho uma incapacidade de produzir. Essa incapacidade se dá pela ausência do ferro, no caso aqui. Eu tenho incapacidade de produzir. E aí, o que é que vai acontecer? Falando no ferro, né? Isso aqui é questão de prova, né? Vez e outra cai, né? Como é que funciona o metabolismo do ferro? Né? O ferro, primeiro, eu tenho que pensar em três coisinhas, que é o ferro sérico, que ele não vai ser tão importante para mim, ao contrário do que muita gente pensa. Eu tenho que lembrar da ferritina e eu tenho que lembrar da transferrina. Em que ordem que vai acontecendo? Primeiro, o ferro sérico é o ferro que eu tenho circulante no corpo. A ferritina é a proteína que armazena. É o armazenamento do ferro aqui. E a transferrina é a que transporta. Então, vamos fazer aqui um joguinho básico. Caiu a tela para vocês também? Você que está mexendo na tela? Sim, caiu a tela. Caiu. Caroline tá compartilhando a tela. Eu acho que alguém mexeu em compartilhar a tela e aí caiu a tela. Isso. Carolina Correia. Foi a doutora Lorena. Voltou, gente? Não. Voltou a sua, Não. Agora Voltou. Então, vamos seguindo aqui. Como é que vai acontecer a ordem, né, dessa anemia por falta de ferro? Como é que ela vai funcionar? Eu tenho que lembrar desses três personagens aqui, que é o ferro sérico, a ferritina e a transferrina. O ferro sérico é o ferro propriamente dito que está circulando no corpo. A ferritina é a proteína que armazena ele no fígado, e a transferrina é que transporta do fígado para qualquer lugar que eu precise. Então, o ferro sérico, ele não vai abaixar primeiro, porque enquanto a ferritina tiver ferro armazenado no fígado, ela vai jogar ele na corrente sanguínea. Ela vai jogar ele. Então, a ferritina é o primeiro marcador que cai, porque ela é a que mais vai trabalhar. Começou a faltar ferro, ela começa a jogar ferro na corrente sanguínea, começa a jogar ferro na corrente sanguínea. Então, meu marcador mais fidedigno vai ser quem? A ferritina, do perfil de ferro. O marcador mais fidedigno que eu vou solicitar para ver se esse paciente realmente está com baixa de ferro é a ferritina. Por quê? Porque ela é a que trabalha mais. Então, ela é a que se esgota primeiro. Então, enquanto ainda tem armazenado, ela vai jogando até que tudo que tem armazenado no fígado se acaba e o ferro ainda está circulando na corrente sanguínea. Ele nem notou que a ferritina está trabalhando tanto. Já a transferrina, ela é a proteína que transporta, né? Vamos supor que ela é um ônibus. Ele é um ônibus. E o ferro, eles são os trabalhadores que estão indo todo dia, né? Tá indo todo dia para o trabalho. E aí, um belo dia passa a não ter mais ferro e a ferritina não consegue mais mandar ferro para dentro desse ônibus. Então, eu vou ficar com um monte de ônibus vazio. Se eu não tenho ferro suficiente. Então, a transferrina, ao contrário do ferro e da ferritina que podem cair, ela aumenta. Porque ela fica vazia, ela fica livre. Entendeu, gente? Sim, doutora. Então, vai funcionar assim. Primeiro cai a ferritina. Depois cai ferritina, tudo junto. Ferritina com ferro cai. E depois vai subir a transferrina. Essa é a ordem da depleção do ferro. Deu para entender?
Depois que a ferritina não tem mais nada armazenado, aí que o ferro começa a cair. E aí, depois disso, que o ferro cai, a transferrina, não tem quem transportar, ela fica vazia, solta por aí. Então, a transferrina é a que sobe, é a que fica livre. Entendeu, gente? Como é que essa do meio é quem? É o ferro? Ferritina, primeiro começa a cair. Depois, a ferritina continua caindo. E aí, como ela já não tem mais nada armazenado, aí o ferro começa a cair. Só depois que o ferro sérico começa a cair, entendeu? Depois que acaba todo que está armazenado no fígado. E aí, depois que essas duas caem, os ônibus, lembra que estão transportando, vão ficar vazios. Então, eles vão ficar vagando por aí sem ninguém. Aí eu aumento essa transferrina. É o transporte. Que está vagando por aí sozinho, sem ferro. Entendeu? Passando aqui adiante. Então, entendemos como é que funciona, né? Como é que cai o ferro. Já vimos o quadro clínico. Agora a gente vai falar basicamente sobre o tratamento. Não tem o tratamento, não. A gente vai falar como é que fica o laboratório desse paciente. Eu já sei que ele é hipocrômico, né? Então, eu vou procurar o VCM, ele é microcítico. Então, eu vou procurar o VCM menor a 80. E aí, eu sei que ele tem HCM, o HCM normalmente acompanha o VCM, ou seja, se ele tem pouco tamanho, ele também vai ter pouca cor. Então, o HCM também fica diminuído. Então, tu ele pode é repetir novamente, que eu não entendi, desculpa. Como é que é? Desde o princípio de a ferritina baixa, o ferro, e depois a VCM. Aí eu entendi então, que a ferritina baixa a ferritina baixa junto com o ferro sérico. Depois, de último, aumenta a transferrina. Porque a transferrina, ela é um marcador de transportador que está vazio para se ligar. Uhum, depois disso. Entendeu? Então, a gente verifica que depois que a ferritina já acabou, já não tem mais nada no fígado, acabou o ferro que está na circulação sanguínea, já está tudo baixo, o transportador está com o ônibus com os bancos tudo vazio. Ou seja, a transferrina, que são a quantidade de bancos vazios, está alta, porque não tem ferro nelas. Entendeu? Uhum. A ferritina, ele é um marcador de transporte que está disponível para se ligar. Uhum. Se não tem ferro, os transportadores estão disponíveis. Não tem ferro, o transportador para levar o ferro está disponível. Se tivesse ferro, eles estariam ligados, ou seja, não teria disponível. É como você entrar no ônibus e ver quantas cadeiras tem disponível. Se o ônibus estiver lotado, não vai ter cadeira disponível. Se o ônibus estiver vazio, está vazio de ferro, tem um monte de cadeira disponível. É isso, a transferrina com as cadeiras disponíveis. Desculpa, nesse caso, então tá tudo baixo, né? Então, esse é o momento de fazer a suplementação, então. Esse é o momento que vai começar a ter, de fato, uma anemia. De fato, vai baixar a hemoglobina. E aí você vai fazer a suplementação. A partir disso aqui, a partir desse momento aqui, que está tudo baixo, a transferrina alta, a gente vai ter realmente uma baixa de hemoglobina. Você vai ter dificuldade incapacidade de produzir a hemoglobina. E aí, com a dificuldade de produzir hemoglobina, as suas células vermelhas elas vão ser colocadas na corrente sanguínea de forma pequena, elas vão ser colocadas de forma anômala, a medula vai jogar elas bem pequenas e sem hemoglobina, entendeu? Por isso que ela fica micro e hipo. Então, ela vai ser jogada uma hemácia sem hemoglobina, pequenininha. Aí eu vou ter um volume corpuscular médio, um VCM micro, ela vai ser pequena. E como eu tenho pouca hemoglobina, ela também vai ser sem cor. Então, ela vai ser hipocrômica. Microcítica e hipocrômica. Deu para entender, gente? Deu sim. Agora... Então, ela vai ser micro e hipo. Ela vai ser micro e hipo. Primeira informação que eu tenho sobre a anemia ferropênica ferropriva é que ela é micro e hipo. Então, a partir daí, eu já consigo fazer 30% das questões do INEP, tá?
E qual é o outro fator que eu tenho? Se eu tenho uma incapacidade de produzir, os reticulócitos que marcam, né, marcam a minha capacidade de reprodução, eles não vão estar altos, na verdade. Se meu problema é a incapacidade de produzir, então eu não vou ter reticulócitos aumentados. Reticulócitos vão estar abaixo de 2%. Não vão estar aumentados a minha capacidade de reprodução. Então, é isso, gente. Esse vai ser o laboratório da minha anemia ferropriva. Então, eu vou ter também aqui como essas células estão sendo jogadas bem de qualquer jeito, elas vão estar bem diferentes entre elas. A minha medula não está produzindo bem, então elas vão ter aquele outro marcador que a gente falou, que era o marcador de diferença de tamanho delas, lembra? O RDW, ele vai estar aumentado. Então, quanto maior a diferença de tamanho entre as hemácias, maior esse RDW. É isso que ele significa. Então, aqui, como a medula está jogando essas hemácias de qualquer jeito, eu tenho um RDW aumentado. Quanto maior, 14,5. Entendeu? Então, esse aqui é o laboratório da anemia ferropriva. Você vai procurar essas informações na questão para você suplementar o ferro. Oi. Tem que saber o valor de HCM? Não. Eles entregam normalmente na questão. Tanto que eu esqueci, por isso que eu não botei aqui. Mas eu acho que é 26, 30, é algo assim. Mas a questão traz para você, tá? Tá bom. Obrigada. Doutora, pode repetir, por favor, quando o RDW aumenta? Eu não entendi bem. O RDW, ele é um marcador de que as células não estão iguais. As células não têm o mesmo tamanho. Ele é basicamente isso. Então, se as células estão sendo jogadas, cada uma de cada tamanho, uma pequena, uma maior, uma menor, o RDW aumenta. Isso se chama anisocitose. Células diferentes entre si. Tá? Quando vocês verem essa palavrinha, significa que as células estão todas de tamanho uma diferente da outra. E quando as células estiverem todas iguaizinhas, quando o nosso problema não for de fabricação, eu tenho um RDW normal. Vai estar normal. Vai estar menor a 14,5. Tá? Entendeu? Entendi, sim. Obrigada. Então, esse aqui é o laboratório da anemia. Oi, alguém falou? Sim, a saturação de transferrina não está diminuída? Sim, a saturação de transferrina, a saturação fica diminuída também. Esqueci de botar ela aqui. A saturação de transferrina fica diminuída, tá? A saturação é tipo assim, quanto essa transferrina está saturada, né? Quanto esses... porque eu não sei explicar direito ela. Ela é mais difícil de explicar. Deixa eu ver se eu tenho algum quadro dela. Enfim, a saturação de transferrina é quanto o ferro está se ligando. É isso. O quanto o ferro está conseguindo se ligar com os receptores. Então, se eu tenho pouco ferro, eu tenho pouca saturação. É basicamente isso. Tá, obrigada. Então, a saturação baixa junto com a ferritina e o ferro. Ela também baixa. Quem sobe é só a transferrina. Tá, obrigada. Ela é diretamente proporcional ao ferro. Se tem bastante ferro, tem bastante ferro se ligando. Se tem pouco ferro, tem pouco ferro se ligando. E aí eu tenho essa anisocitose. A partir daqui, eu vou ter que realizar o tratamento do paciente, né? Então, se eu sei que a causa dessa anemia é uma anemia ferropriva, eu vou fazer a suplementação de ferro. E como é que é feita a suplementação de ferro? Não se confundam, tá, gente? Você tem que dar ferro elementar para a pessoa. A suplementação é feita com ferro elementar. Para o adulto, ele é de 120 a 200 miligramas a dia. Para a criança, é de 3 a 6 miligramas quilo dia. Só que a questão, ela não vai te trazer assim, que a questão, ela é safada. Ela vai te trazer em formato de quê? De sulfato ferroso, que é a forma que ele é administrado, né?
E o que acontece? O sulfato ferroso, só 20% dele é ferro elementar. Ou seja, eu tenho que ter 4 vezes essa quantidade para dar a quantidade certa de ferro elementar, entendeu? Então, se eu tenho que consumir 120 gramas de ferro elementar, eu tenho que multiplicar isso por 4 para ver quanto vai dar em sulfato ferroso. Entendeu? Entendeu, galera? Sim. Participem. Sim, entendemos. Então, a dose vai ser de 4 vezes sulfato ferroso para dar a quantidade de ferro elementar, porque apenas 20% desse sulfato ferroso vai ser equivalente a ferro elementar. Então, gente, é isso. Anemia ferropriva é isso. Vocês não precisam de muito alarde para saber delas. Aí, a alimentação, né, como é que o paciente vai tomar? Ele vai ter que tomar ela em jejum, acompanhado de suco de laranja para melhorar a absorção. Lembrar também que crianças, né, de 3 a 6, a dose, e ele demora de 6 a 8 semanas para dar resultado, tá? 6 a 8 semanas para dar resultado. E depois que dá resultado, você ainda mantém por 6 a 12 meses ele tomando. Beleza? Beleza. Então é isso. É nessa fase que a gente vai ter uma reticulocitose, né? Exatamente. Depois de 6 a 8 semanas, quando começa a ter o resultado, você vai olhar lá que a medula voltou a produzir, né? Ela não estava com problema de produção, então ela vai ter um aumento das célulazinhas imaturas. Nessa fase vai ter uma reticulocitose. Basicamente, é isso que vocês precisam saber para as provas do INEP. Nunca cobraram nada além disso, da anemia ferropriva. Eu dei uma pescadinha. Qual que é a posologia do sulfato ferroso? Do sulfato ferroso, ele vai ter que ser 4 vezes a quantidade de ferro elementar. Ele é só 20% dele. Então, você multiplica. Se você for dar 120, você tem que multiplicar por 4. Ah, sim. Tá bom. Obrigada. Tá? Porque aí você multiplicou por 4, tem que dar 200. Multiplicou por 4, deu 800. Aí você vai tirar só 20% dele, que vai ser realmente útil para o paciente, ou seja, 200. Não, é menos, né? 20%. Dá mais. A coisa não é feita ao contrário, a matemática. Enfim, não funciona ao contrário. Mas é isso. Tem que ser 4 vezes o valor do sulfato ferroso. E aí, a outra que eu falei, né? Era a anemia por doença crônica. A outra microcitose que a gente tem. Lembra que a gente ainda está em microcitose. Ou seja, o que é microcitose? Quem repete para mim? Quero ver se vocês estão espertos. VCM menor de 80. VCM menor que 80. Então, ainda estou falando das pequenininhas. Não falei da ferropriva, que é o VCM menor 80, eu vou até falar da doença crônica, que ela é muito parecida com a anemia ferropriva. Ela tem pouquíssima diferença no laboratório dela. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma doença crônica, a produção das suas hemácias, ela fica inibida pela inflamação. É isso, né? E, além de tudo, as células do seu corpo, elas sequestram o ferro. Então, você fica com pouco ferro disponível. E, além de tudo, a gente tem um grandíssimo marcador inflamatório, que não sei se vocês já ouviram falar, que é a ferritina. Doença crônica. Quando a gente tem alguma doença crônica, a ferritina, ela aumenta. É um marcador inflamatório, tá? Então, a maior diferença que ela vai ter para a anemia ferropriva é justamente essa ferritina aumentada, porque ela vai cursar com ferro baixo também. Ela vai ter ferro baixo e ela vai ter a transferrina aumentada, ela vai ter a transferrina normal, só que ela vai ter a ferritina alta, porque a ferritina é um marcador inflamatório de doença. Mas, de resto, a coisa dela, o laboratório dela vai ser assim também, micro. Como era o resto do marcador do coisa? Micro-hipo, né? Como é o resto do laboratório?
Micro, reticulócitos diminuídos também? Isso, reticulócitos vão estar diminuídos. Aqui vai ter uma questão. O RDW dela vai estar normal. Por quê? Porque a inflamação, ela está impedindo a medula de produzir todas as células por igual. Não é falta de material. É como se a medula estivesse funcionando mal. Entendeu? Então, aqui eu tenho essa diferença. Além da ferritina alta, eu tenho o RDW normal. Então, quando vier essa questão para vocês, vai te entregar uma paciente com algum problema, um monte de problema, e aí você vai olhar essa anemia que pode ser micro-hipo, ou ela pode estar normal, normo, ou seja, normocrômica e normocítica. Pode ainda não ter alteração se for no início, e ela vai ter reticulócitos baixos e RDW normal. É a anemia de doença crônica. Muito complicado, gente? Foquem nessas informações. Como é que é o laboratório de cada uma, porque vai ajudar você. A gente vai resolver muita questão com isso. Oi? E a transferrina, doutora? E a transferrina, nesse caso? Ela não fica... A transferrina também não sofre muito... A transferrina, ela não sofre muita alteração aqui. É só o ferro que é sequestrado. E a medula fica impedida de produzir. Fica impedida a produção. Ela é inibida, na verdade. E acaba inibindo a produção de todas as hemácias por igual. Por isso que elas vêm todas pequenininhas. Não vem uma diferente da outra. A terceira que a gente vai falar agora é a talassemia. E ela é muito boa de você diferenciar, porque ela é a única anemia microcítica que ela é também hemolítica. Olha que beleza. Então, eu vou ter... Qual é o marcador de anemia microcítica? Repete para mim. VCM menor que 80. VCM menor que 80. E qual é o marcador de hemólise? Reticulócitos. Reticulócitos. Então, gente, reticulócitos aumentados. Maior 2%. Então, quando a questão te entregar VCM menor a 80 e reticulócitos maior a 2%, qual é o diagnóstico? Talassemia. Talassemia. Entendeu? Então, o que é a talassemia? Ela é uma anemia hereditária, hemolítica, ela é uma hemoglobinopatia que ela também aparece no teste do pezinho, tá? Junto com a anemia falciforme. Ela aparece no teste do pezinho, esse pezinho horroroso. Ela é uma hemoglobinopatia. Ela vai marcar no teste do pezinho. Ela vai ter lá que, igual a anemia falciforme tem traço falciforme, ela tem o traço talassêmico. Então, mas o INEP não explora muito os traços, a diferença entre os tipos dela. O importante é você saber identificar ela. É isso que você precisa. Então, você vai encontrar uma anemia microcítica, que ao mesmo tempo ela é hemolítica. Quando a gente tem hemólise, gente, tem uma coisa que acontece no nosso corpo, que é o aumento também de quê? Da bilirrubina. Porque, não sei se vocês sabem, a bilirrubina, ela é um produto da degradação da hemácia. Então, se eu tenho aumento de destruição de hemácia, o que é a hemólise, se não a destruição da hemácia? Eu tenho um aumento de bilirrubina. Então, são achados que eu vou encontrar no paciente que é portador de talassemia. Entenderam? Sim. Não. Faltar. Bora começar comigo. A talassemia, né, é uma doença hereditária que produz as células bem pequenininhas, só que ela também faz com que essas células sejam anômalas, tá? Essas células, elas vão ter aqueles formatos estranhos, tá? Da criócitos, formato em alvo. Então, quando essas células sanguíneas têm um formato diferente, elas vão morrer ainda na corrente sanguínea, porque elas não passam, né, nos vasos. Então, quando as células, elas além de pequenas, elas são deformadas, né, elas morrem no vaso sanguíneo. A morte delas é o quê? Hemólise. O produto da degradação da hemácia é a bilirrubina.
A bilirrubina é como se fosse bilirrubina. É como se fosse um dejeto mesmo, né? É uma coisa que morreu a hemácia, o seu corpo vai lá e transforma ela como se fosse um lixo para excretar. Então, quando ela aumenta, quando tem morte de hemácias em exagero, tem aumento de bilirrubina. Então, a talassemia, além dessas células virem pequenas, elas são anômalas, elas vão morrer dentro do vaso sanguíneo, porque elas não conseguem passar direito, e elas vão ter aumento de hemólise. E aí, quando chega lá na medula óssea, que as células estão morrendo, a medula óssea vai jogar hemácia novinha para tentar cobrir essas hemácias que estão morrendo. E aí eu tenho um aumento de reticulócitos, eu tenho um aumento de bilirrubina e eu tenho um volume corpuscular médio pequeno. Deu para entender? Agora sim. Então, o que a gente vai pegar daqui? Microcítica com reticulócitos aumentado vai com fé que é a talassemia, tá? Outro tipo... Então, gente, as microcíticas foram essas. São essas que aparecem em prova e são esses os tipos que a gente tem. Doutora, para anemia, a talassemia, eu posso pedir um eletroforese de hemoglobina? Sim, o diagnóstico é com ela, com a eletroforese, tá? O diagnóstico é com a eletroforese. Obrigada. A sideroblástica, ela não entra na anemia microcística, não, doutora? Sim, ela é a sideroblástica, sim, mas ela não aparece, eu não trouxe ela aqui porque ela não entra, não aparece em prova. Ah, então tá. Tá? Trouxe só os temas que já apareceram. Então, eu vou me lembrar se ela é micro ou se ela é macro. Ela é micro. Ela é justamente uma coisa na produção dos reticulócitos. E aí, as outras que a gente vai ver agora são as macrocíticas. Macrocíticas que aparecem muito também. Então, quais são os representantes que a gente tem das anemias macrocíticas? Primeiro, quais são as macrocíticas? Que vai estar o VCM maior que 100. Maior 100, tá? Então, o que acontece? As macrocíticas, elas são, na verdade, não é que a medula não tem capacidade de produzir. Aqui falta substâncias para elas se madurarem. Então, o problema aqui é na maturação. Porque na hora ela produz, quando chega na hora, ela não consegue madurar direito, aí fica uma hemácia muito grande, né? Não acompanha o crescimento dela, não sabe a hora de parar. Então, essas são as macrocíticas, que elas são representadas pelo grupo muito homogêneo das megaloblásticas, tá? Então, gente, tenham em conta que nem toda macrocítica é uma megaloblástica. Qual é a anemia megaloblástica? Elas são a anemia por deficiência de B12 e de ácido fólico. Todo mundo acompanhando? Sim. Sim, doutora. As representantes dela vão ser a megaloblástica e a não megaloblástica, que a principal é a aplasia. Mas aqui, continuando, né? Eu tenho deficiência de B12 e ácido fólico. Quando a questão me trouxer que o paciente tem sintomas neurológicos, é B12, tá, gente? É ela que causa uma desmielinização. Então, se trouxer sintomas neurológicos, um paciente idoso e anêmico, vai com fé que é uma anemia megaloblástica, tá bom? E qual é a diferença de anemia perniciosa para anemia por deficiência de B12? Alguém sabe? A anemia perniciosa, ela é a deficiência de B12, mas ela tem que ser exclusivamente causada por atrofia, tá? Por uma atrofia gástrica. Aí é por isso que eu trouxe essa imagem aqui, para vocês verem como que é absorvida a vitamina B12. Ela entra aqui, ela vai ser consumida,
né? A vitamina B12, ela é consumida através de carnes, gente, por isso que vegetarianos exclusivos, veganos, eles precisam suplementar B12, porque senão eles ficam com anemia megaloblástica, e aí a gente já viu que a anemia megaloblástica, ela causa o quê? Sintomas neurológicos. Quais são os sintomas neurológicos? O paciente fica atáxico, não consegue andar direito, fica tonto, começa a ter fica parecendo um processo demencial. E aí a vitamina B12 ela é ingerida e ela precisa do ácido clorídrico. Ela precisa do ácido que é produzido no estômago para ela ser absorvida. Então, se o paciente tem alguma atrofia, ou se ele não produz o HCl, ele não vai ter B12, ele não vai conseguir absorver essa B12. Por isso que a gente tem casos de pessoas que tomam medicamentos de forma muito longa, né, inibidor de bombas de próton, e acaba ficando com anemia, porque fica com deficiência de absorver essa vitamina. Estão conseguindo acompanhar? Sim. Então, aqui das macrocísticas, eu tenho a megaloblástica, que ela se divide entre B12 e ácido fólico. O ácido fólico, ele é presente nas folhas, principalmente, tá? Folhas verdes, vegetais, e a principal causa dele não ser absorvido vai ser através de remédios, né? Pode acontecer. Então, o paciente, ele toma algum remédio que inibe a absorção. Que remédios são esses? Normalmente, anticonvulsivantes. Né? A fenitoína, e o metrotexato também, metrotexato. Doutora, desculpa, eu acabei me perdendo. Você está na megaloblástica ou na perniciosa? Eu estou, no geral, em megaloblástica. Só falei sobre a perniciosa. Aí a perniciosa, a perniciosa, ela é um tipo de deficiência de vitamina B12, quando você tem uma atrofia gástrica, e tem também a deficiência de ácido fólico, que também é uma anemia megaloblástica. E aí, o que vai causar a deficiência de ácido fólico? Normalmente a ingestão ou a falta de ingestão de comer, né, de se alimentar de folhas verdes, ou alguns remédios, como, por exemplo, os anticonvulsivantes. E o inibidor dele também é o metrotexato. E aí, gente, uma coisa que é considerada, né, o que acontece? Aqui é um defeito de maturação, é como se fosse um defeito do DNA mesmo das células. Então, não vai ser... Aqui, eu vou ter uma questão na megaloblástica que não é só a hemácia que vai estar defeituosa. Eu posso ter uma pancitopenia, ou seja, eu posso ter uma queda de todas as células. E vai ter uma coisa que é considerada patognomônico, que é hipersegmentação de neutrófilo. O neutrófilo é a célula de defesa de neutrófilo, ele é a célula de defesa, ele também vai ser liberado da corrente sanguínea com defeito, e ele vai ter um monte de segmentação do núcleo dele. Então, quando aparecer esse defeito de DNA, você já pode marcar anemia megaloblástica, porque é patognomônico. E o tratamento, o laboratório dele vai ser, né, VCM aumentado, maior a 100, vai ter o HCM também aumentado, que acompanha, o HCM normalmente acompanha, o RDW dela está aumentado também, as células estão sendo jogadas sem um controle, o RDW dela também fica aumentado e a produção dela fica diminuída. O reticulócito fica menor a 2%. Então, de anemia megaloblástica é VCM aumentado, HCM aumentado, RDW aumentado e reticulócito diminuído. Então, gente, eu quero direcionar vocês que, na hora que vocês olharem a questão, vocês correm para o reticulócito. Corre para o reticulócito. Se ele tiver aumentado, você vai procurar que tipo de hemólise é. Entendeu? Que tipo de anemia hemolítica é. E a outra macrocítica que a gente tem, a outra principal representante é a aplasia de medula. Que ela é nada mais do que uma falência da medula óssea. A medula óssea está em falência, então ela vai cursar, se
Se aqui, na talassemia, a minha medula estava trabalhando muito, jogando essas célulazinhas pequenininhas, reticulócitos. Quando eu chego em aplasia e eu tenho falência, como é que vão estar os reticulócitos? Baixo. Baixo ou zerado, pode estar até ausente. Então, na aplasia de medula óssea, eu vou ter reticulócitos bem baixos mesmo, vou ter uma reticulopenia. Pode aparecer até, eu já vi em questão aparecer até ausente. E aí você pode procurar que é uma aplasia de medula, tá? E aí vai VCM aumentado, né, HCM aumentado, reticulócitos baixos ou ausentes. E vai ter ausência, claro, né? Ausência da B12 e do ácido fólico. E a reposição deles, gente, é parenteral. A reposição deles é parenteral. E é só isso que vem, né, nas provas sobre isso aqui. Então, doutora, quando você olhar... Oi. A aplasia, então, ela é megaloblástica também? Ela é macrocítica. Macrocítica. Não é só macrocítica. A macrocítica, ela pode ser megaloblástica ou aplasia. Da megaloblástica, ela pode ser por deficiência de B12 ou de ácido fólico. E já a aplasia, ela não é por deficiência, ela é a própria medula que está falindo. Tá. Ela está entrando em falência. Tá? E aí, qual é a causa, né? Quais são as possíveis causas? Pode ser idiopática, pode ser por uso de alguma droga, como, por exemplo, eu acredito que isso também já caiu em prova, intoxicação por benzeno, viu, gente? Causa aplasia de medula. E aí você vai ter uma anemia macrocítica, macrocítica, hipercrômica, com reticulócitos diminuídos ou ausentes, entendeu? Aqui não vai ter descente de eu que me confundi aqui. Entendi agora o que te confundiu. Porque eu botei a vitamina B12 aqui embaixo. Que vai ter vitamina de deficiência de B12 e folato. E aqui repõe de forma parenteral. E o tratamento da aplasia de medula, ele pode ser porque quando a gente tem a medula que não funciona, o que é que você faz? Bora, galera. Transplante. Ele pode ser por transplante se o paciente for menor a 40 anos, ainda tem todo um preconceito, e se tiver um doador. Se ele for maior a 40 anos, ele vai ter que tomar imunossupressores. E essa é a vida no maior a 40 anos, que tem aplasia de medula. Nesse caso, parece que não está fazendo sentido, mas vai fazer tudo sentido na hora que a gente for para as questões, tá, gente? Vão só gravando esse joguinho de palavras, esse joguinho de letrinhas. Alguma pergunta? Então, a reposição parenteral, ela fica lá na megaloblástica. Isso, é na megaloblástica. Eu que botei aqui errado. É a reposição parenteral de vitamina B12 e ácido fólico. O folato ali... Normalmente, corrigem 2 meses aqui. A diferença ali do folato e do ácido fólico. É a mesma coisa. É a forma que você fala só, mas vai ser a mesma coisa aqui, nesse contexto. E aí, né, foi os representantes das macrocíticas. Agora ficou faltando quem? As temidas hemolíticas. E a gente já sabe que a gente olhou para a questão, bateu o olho, viu o reticulócito maior a quanto? A2. Maior a 2, eu tenho uma anemia hemolítica. Agora eu vou identificar qual, né? Eu vou identificar qual anemia hemolítica eu tenho, que pode ser o mais difícil, ou se você se atentar bem aos detalhes, pode ser fácil também. Por quê? Cada uma delas vai ter uma característica. Então,
Eu olhei o reticulócito, eu vou procurar. Se tem CUMBS direto positivo, significa o quê? Tá tendo hemólise. Significa autoimune, origem autoimune. Então, tem uma anemia hemolítica autoimune. Já foi um diagnóstico. Já foi um diagnóstico aqui, já matei. E aí, gente, eu tenho também que lembrar, se você ainda não sabe, o órgão do nosso organismo que é responsável por matar as nossas hemácias, porque as nossas hemácias, vocês sabem que elas vivem 120 dias, né? É o normal delas. Então, quando a anemia é hemolítica, elas estão vivendo menos do que isso. Tá morrendo muito rápido as hemácias. E eu tenho um órgão que é responsável por matar essas hemácias e transformar elas em bilirrubina. Quem é? Baço. O baço. Agora, imagine vocês que numa anemia hemolítica, o baço, que é o órgão que fica lá, matando as hemácias, está trabalhando muito, como é que ele vai ficar? Grande. Esplenomegalia. Então, é um achado que eu tenho em algumas anemias hemolíticas, você pode ver que vai ter lá uma esplenomegalia, que é o caso da anemia hemolítica autoimune, que fica lá, vai ficar no baço essas hemácias mortas. Ele vai trabalhar demais, ele vai ficar hipertrofiado. Entenderam? Qual é o outro que é o mais famoso, que aparece mais aqui em prova das hemolíticas? Deficiência de GCPD? Talassemia. É o terceiro esse. A falciforme. A anemia falciforme. Lembra que a talassemia a gente já viu como é que ela aparece. Como é que ela aparece, além do reticulócito alto? Como é que vai estar o laboratório dela? Microcítico. Vai estar com VCM baixo. Perfeito. Então, aqui eu já tenho 2 diagnósticos de hemolítica, eu já sei diferenciar. Agora eu vou procurar a mais famosa. A anemia falciforme. A queridinha do INEP, que acho que só na minha prova caiu umas 2 vezes. Então, qual é as informações que eu tenho que saber sobre a anemia falciforme? Ela só vai se mostrar, ela só vai começar a ter sintomas a partir de 3 meses. Então, a criança nasceu, se ela começa a apresentar uma hemólise, você pode cortar a anemia falciforme, porque ela, enquanto a criança tem até 3 meses, ela usa hemoglobina ainda fetal. Então, ela ainda não usa a própria hemoglobina dela. Então, por isso que a falciforme só aparece depois de 3 meses. Pegaram essa informação? Sim. Outro ponto importante, pacientes mais velhos que vão aparecer, crianças, né, um pouco mais de idade. E o que é que elas vão apresentar junto com a anemia? Crises álgicas. Crises álgicas, simplesmente. As crises do paciente falcêmico, né? Quais são os tipos? Vocês sabem as principais algias do paciente, as complicações do paciente que tem anemia falciforme? São dores lombares, né? Dor articular, edemas, da torácica, né? Vasoclusão, torácica aguda. A torácica. Sequestro esplênico, quem que lembra? O baço atrofia, né? O baço, ele faz assim, ele começa a trabalhar muito, e aí ele começa a ter episódios em que ele fica com esplenomegalia. Só de ele ter tanto essas crises, chega uma hora que ele para de funcionar. E aí, essas são as crises, são chamadas de sequestro esplênico, em que o baço, ele começa a, como se fosse assim, matar muitas hemácias, e aí ele fica gigante. E aí, depois, quando passa isso, cada vez ele vai ficando mais atrofiado. Então, a criança que tem anemia falciforme, uma hora, o baço dela vai para o saco. Então, ela sofre uma autoesplenectomia. Então, é muito comum você ver pacientes que têm anemia falciforme com uma certa idade, eles já não têm mais baço, porque ele mesmo se autodestrói. Entenderam?
E a síndrome da torácica aguda também, Síndrome torácica aguda. Síndrome torácica aguda. Tem mais alguma? As doenças glomerulares, como a colelitíase, né? Sim, tem a colelitíase. Lembra que a gente tem uma produção excessiva de bilirrubina, ela pode fazer cálculos, colelitíase. Infecções também. Sim, o paciente que não tem baço, ele está mais suscetível a infecções. Tem também AVC. Lembra que o paciente ele fica fazendo essas hemólises durante o vaso sanguíneo, fica fazendo essas aglutinações pelo vaso sanguíneo. Então, esses trombos, eles podem migrar, né? Fazer como é que fala? Alguém falou aí da agorinha, do vasoclusão. Pode acontecer essa vasoclusão em qualquer lugar do corpo. Então, é um paciente que realmente sofre muito. Dá para ver essa quantidade de complicações que são possíveis. E isso aqui aparece em prova, tá, gente? Você tem que saber fazer o manejo básico de cada uma. Como é que a gente maneja a crise álgica? Pode ter o priapismo também. Como? Priapismo. Priapismo? Não, eu não sei como é que conduz ele. É uma oclusão do pênis. Ah, sim, verdade. O priapismo. Sim, é o vasoclui o pênis, verdade. Bem lembrado. E aí, gente, essas são aqui as principais, né? Crise álgica, sequestro esplênico. Pode vir na prova de vocês. O Revalita está gostando muito de anemias hemolíticas, então a gente vai ter que saber manejar elas de forma bem básica, bem sucinta, tá? Então, sejam bem diretos quando vocês observarem o que é que vocês vão ter que fazer. Primeiro, o paciente falciforme é um paciente que tem muita dor. Então, vai estar incluso para todo mundo o quê? Analgesia. Analgesia. Segundo, esse paciente está sofrendo uma hemólise aguda, tá? Esse paciente está sofrendo uma hemólise, então a gente vai fazer o quê? Transfusão sanguínea. Para todo mundo? Não. Depende, tá? Depende muito do hematócrito dele. A síndrome torácica aguda, por exemplo, para transfusão vai depender se o hematócrito dela está maior ou menor a 30. Se tiver maior a 30, ele vai ter que fazer mais do que uma transfusão. Ele vai ter que fazer uma exsanguíneo transfusão, gente. Ou seja, é tão grave, ele vai ter que fazer uma retirada do sangue dele para incorporar um sangue saudável. Se ela tiver um hematócrito menor a 30, ele pode fazer só a transfusão sanguínea. Então, aqui, a gente já tem algumas bases do tratamento, né? Analgesia. Na síndrome torácica aguda, eu já sei que é uma infecção oportunista, então eu vou entrar com o quê? Antibiótico. Se o hematócrito do paciente está elevado, ele está sofrendo hemólise, o que é que você vai fazer com o paciente com hematócrito elevado? Transfusão. Além disso, lembra na dengue que a gente tem hematócrito elevado? Hidratação, tá, gente? Hidratação. Então, sequestro esplênico, síndrome torácica aguda, crise álgica, vai vir hidratação, para você fazer hidratação, analgesia e transfusão, dependendo do hematócrito. E oxigenoterapia também, né? Sim, no caso do paciente com a síndrome torácica aguda, né, ele está cursando com uma hipoxemia, você vai ter que administrar O2 para ele. E o ATB vai ser de preferência uma cefalosporina de terceira. Ceftriaxone, vamos botar aqui. Vou botar só cefalosporina, porque eu li, assim eu vou deixar. A colelitíase, a gente administra como uma colelitíase normal do paciente, faz a ultrassonografia, e o acidente vascular encefálico, o paciente tem que fazer transfusão também. Porque senão, na verdade, o AVE, que é o mais grave, pensa bem, quanto mais grave, exsanguíneo transfusão, só a transfusão não resolve. Exsanguíneo transfusão. Vocês sabem como é que funciona, né, gente? A exsanguíneo transfusão, que você retira o sangue do paciente, joga ele para uma maquininha, a outra maquininha vem, bota o sangue saudável no paciente. Então, é isso. Então, essas crises mais graves, com hematócrito muito elevado, vai cursar com exsanguíneo transfusão.
Obviamente, estabilização do paciente, hidratação, volume. Se você entender do que é que se trata a crise, você consegue manejar ela. Então, a gente vai hidratar, vai analgesiar esse paciente, transfundir se necessário, ATB se necessário. Beleza? Oi. No caso, a exsanguínea transfusão hematócrita maior que 30, certo? Sim. Para todo caso de AVE. Todo caso de acidente vascular encefálico vai de exsanguínea transfusão. Perfeito. Essa é a nossa anemia falciforme, né? Tem outro participante que ela nunca foi cobrada, mas ela aparece como diagnóstico diferencial, então vocês têm que saber o que é que diferencia ela, que é a esferocitose hereditária. Ela nunca foi cobrada, mas ela já apareceu, esferocitose hereditária. Ela já apareceu em diagnósticos diferenciais, hereditária. E o que é que diferencia ela? Ela vai ter uma hipercromia. É a única de todas as anemias que a gente viu que a HCM dela vai estar aumentado, isolado. Entenderam? Então, viu lá, hipercromia, HCM aumentado, é esferocitose hereditária. Pelo contrário, né? Agora, olhando ao contrário, se você não tem um HCM aumentado e ela aparece lá como diagnóstico diferencial, você corta ela, porque essa é a principal característica dela. Ela tem um excesso de hemoglobina por cada hemácia. A outra, que já apareceu bem aparecido, umas 2, 3 vezes, eu acho, que é a deficiência de G6PD. Tá todo mundo acompanhando, gente? O raciocínio? Sim. Sim. Ela é uma hemólise também intravascular. E ela é precipitada por infecções. Mas ela tem alguma coisa de muito especial no laboratório dela? Não vai ter. Ela vai ser um diagnóstico diferencial às outras, porque ela não cursa com cumbis positivo. Ela não tem nada de... Ela é normo-normo. Então, o que você vai ver? Você vai descartar os outros fatores e vai verificar se vai ter alguma informação sobre a precipitação, né, causada por infecções. Basicamente isso. O que é o G6PD? O G6PD, ele é uma substância presente na hemácia que impede, né, que ela sofra um estresse oxidativo. Ela impede que ela sofra estresse oxidativo, que ela oxide. Então, se você tem deficiência de G6PD, as hemácias vão sofrer um estresse oxidativo maior. E tem algumas medicações também que estão correlacionadas com a deficiência de G6PD, que, por exemplo, é o tratamento da malária, tá? Que é a primaquina. Então, você tem que verificar se o paciente tem ou não deficiência de G6PD para poder dar, senão o paciente vai sofrer hemólise. Foi até atualizado, né, ano passado, no Ministério da Saúde, que você antes de iniciar o tratamento para malária, você tem que fazer dosagem de G6PD para definir qual vai ser a droga, porque se você oferecer primaquina para o paciente, ele pode fazer uma hemólise aguda. Então, gente, essas são as informaçõezinhas, né? Então, vamos fazer aqui um embaralhado das letrinhas. Se eu tenho VCM pequeno, HCM pouco e reticulócitos alto, qual é o diagnóstico? Feoprina. E aí? Talassemia. Talassemia. Ah, meu pai. Bora, mulher. Reticulócito é sinônimo de quê? De hemólise. Eu tenho que pensar numa das doenças hemolíticas. Qual é a única doença hemolítica que é hipo? É a talassemia. Talassemia. E aí, se eu tenho VCM alto, HCM alto e RDW normal.
Agora complicou, né? E digo mais, reticulócitos, 0. Aplasia. Isso. Aplasia. Muito bem, gente, vocês são muito bons. Foi reticulócito que ajudou. Foi. Agora, nós vamos para as questões. E vocês vão mandar muito bem, porque vocês prestaram atenção na aula inteira, ficaram caladinhos, é agora que vocês vão mandar bem. Quando aparece numa questão lá que está falando vértebra em H, é na aplasia, né? De medula? É a falciforme. Anemia falciforme, tá? Obrigada. H, hemólise. Verdade, obrigada. Anemia falciforme. Não, aqui é só um mnemônicozinho para tu lembrar. Tô com essa monte de prova aqui. Bora. Começando pela mais atual, que vocês ficam reclamando que estão muito desatualizadas as questões. Vou começar pela minha. Questão babadeira. Bora. Essa aqui parecia difícil, mas com essa aula de agora vocês vão tirar de letra. Eu tenho um recém-nascido, a termo, afrodescendente, que apresentou icterícia neonatal. E os seus pais não têm outras queixas. Encontra-se uso de fórmula, está com ganho ponderal adequado, ele está só com 26 dias. E não houve intercorrência na gestação. A criança retorna à consulta com propedêutica complementar solicitada há 7 dias e os resultados do exame são: a mãe é O positivo, então eu já sei que essa icterícia não é de origem ABO. RH. E ABO também, né? Eu já tiro incompatibilidade RH-ABO. E o CUMBS direto, ele foi negativo. Então, eu já excluo a possibilidade de qual hemólise? Autoimune. Isso, muito bem. E aí, eu vou olhar aqui o laboratório dele. Eu tenho... Tá um pouco micro aqui, mas nada muito significativo. Mas tá micro e hipocrômico. E aí eu tenho outra coisa importante, isso aqui. Reticulócitos aumentados, eles são sinônimos de? Talassemia. De hemólise, né? Então eu já sei que eu tenho eu sei que eu tenho uma doença hemolítica, porque até que a minha bilirrubina está altíssima, até porque ele está com icterícia, eu já sei que a bilirrubina é um produto de degradação, ou seja, ele é o lixo, ele é o cocô da hemácia, então ela está muito. Então, eu estou tendo uma hemólise. Eu quero saber agora que hemólise é e quais as informações que a questão me deu para eu chegar na informação. Vamos lá. Esferose hereditária. O que foi que a gente falou que ele precisaria ter? O reticulócito aumentado. Não, ele precisava ter o que aumentado? O HCM aumentado. Ele precisava ter um HCM aumentado. Lembra que ele é o nosso único hipercrômico? Uhum. Galactosemia é uma doença, nada a ver, ela não causa nada disso aqui. Botaram aqui só para encher linguiça. Eles quiseram confundir com a icterícia do leite, do materno. Mas não é igual a galactosemia, isso aqui é doença neurológica. A anemia falciforme, que foi que a gente viu? Quando que ela aparece? Maior de 3 meses. Maior de 3 meses. O que sobrou? O que eu falei? Que é o que não tinha nada de especial? Deficiência de digestão. PD. E aí, gente, pareceu muito difícil? Agora não. Não é difícil, prometo para vocês. Vocês só tem que enxergar as coisas com clareza. Deixa eu ver outra questão que eu separei para a gente fazer. Mas aí agora eu me confundi, porque a deficiência de G6PD é da falciforme. Não. Não, é da... Não, desculpa. É da hemolítica. São hemolíticas. São todas hemolíticas. Sim, reticulócito aumentado, aí tem hemólise. Aí, quando tem hemólise, a gente vai lembrar quem são as minhas possíveis hemolíticas, que são deficiência de G6PD, anemia falciforme, anemia hemolítica autoimune, talassemia. Se fosse talassemia,
esse VCM, ele tá baixo, mas ele ia estar mais baixo ainda, tá? Normalmente uma talassemia, ele custa até menor a 70. Então, ele é um bem pronunciado, o VCM dele. É menor até do que isso aqui tá leve, perto da talassemia. E para não confundir, ele não trouxe a talassemia para a gente. Oi? Qual é que é esse número? 70. Ele vai estar menor 70 na talassemia. E, então, como ele trouxe um VCM baixo, para não confundir a gente, ele nem botou a talassemia, que era para... O que eu falei para vocês? O avaliador, ele não quer ter a questão dele anulada. Então, ele tirou a talassemia, que vocês poderiam olhar com esse VCM baixo, e deixou só as possíveis aqui. A anemia falciforme, a gente sabe que só dá depois de 3 a 6 meses, né? Que depois que a criança vai perdendo a hemoglobina fetal. A esferose hereditária, a gente já sabe que ela é hipercrômica. E a galactosemia não é uma doença que cursa com essas características, ela é uma doença que cursa com acometimento neurológico, não tem nada a ver. Ele botou para confundir vocês com a icterícia de leite materno, que não é a mesma coisa. Doutora, e você aí, pode falar sobre a deficiência do GCPD de novo, por favor? Bom, a deficiência do G6PD, o G6PD ele é uma substância que tem na hemácia, né, aqui na superfície da hemácia, que impede que ela seja oxidada. Então, se ela estiver em baixa, essa hemácia vai ser oxidada com maior frequência. Porém, ela não tem nenhuma característica extremamente marcante no que a gente pode observar no laboratório. Então, eu vou chegar nela através de exclusão, entendeu? Então, como que a questão foi sendo inteligente ao ponto de ir excluindo? Ela me deu a idade do bebê. Se o bebê com 26 dias, eu já sei que não pode ser anemia falciforme, porque a anemia falciforme só aparece após 3 meses, entendeu? Ele me deu um HCM baixo. Lembra quais são os diagnósticos diferenciais? São talassemia, anemia falciforme, deficiência de G6PD e esferose hereditária. A esferose hereditária cursa com hipercromia, já não pode ser. A anemia falciforme só depois de 3 meses, já não pode ser. E a talassemia, ele não botou aqui, mas ela seria menor 70. Então, o meu diagnóstico de exclusão fica como deficiência de G6PD. Tá bom, obrigada. Estão entendendo, gente? É hiper ou hipo? Hiper. A única anemia hipercrômica isolada é a esferocitose hereditária. Ela é hipercrômica e não acompanha o VCM. Lembra que a gente falou que VCM acompanha VCM não, HCM. HCM, isso. Que o normalmente HCM a cor... tá alto, né? Que normalmente a cor acompanha o volume. Nesse caso, o volume não vai acompanhar. Ela é a única anemia em que a cor vai estar aumentada isolada. Ela é hipercrômica. Hipercrômica de forma isolada. Então, essa é a característica da esferose hereditária. Então, não compete aqui ela, porque aqui a gente tem uma certa hipocromia, que está 26, está até mais baixo. Sael. Beleza? Continuando aqui. 2023.1. Ô, droga. Deixei minhas marcações. Droga. Tá do tempo que eu treinei por revalida aqui, essa coisa. Nem faz tempo. Mas vamos continuar aqui, como se nada tivesse acontecido. Vamos que já está marcado. Então, com a lactente de 6 meses, lactente tem 6 meses, nascida a termo, sem doenças prévias, ela está em consulta médica com a puericultura. E a mãe refere que ela usa leite de cabra in natura exclusivo, só come isso a criança. Na alimentação da criança desde o início do nascimento. Ao exame físico foi apresentada palidez, né, importante, língua lisa, né, glossite. Foi solicitado hemograma que apresentou anemia macrocítica. Quais são as anemias que eu tenho macrocíticas, gente? Vitamina B12, megaloblástica e... B12, megaloblástica. E a claro.
megaloblástica e aplásica. É isso, bora raciocinar assim. Eu tenho a possível megaloblástica e aplásica. Qual é a característica da megaloblástica, que é patognomônica, que a gente falou? Deficiência de vitamina B12. Hipersegmentação de neutrófilos. Hipersegmentação de neutrófilos. Ela cursa, como o defeito que ela dá no DNA de todas as células sanguíneas, ela vai ter pancitopenia, ou seja, todas as células sanguíneas vão estar diminuídas. Aqui ele fala em neutropenia, entendeu? Penia. Que ele fala em neutropenia, então ele já me entrega mais um achado de anemia megaloblástica. E quando ele entrega hipersegmentação de neutrófilos, lembra que aquele DNA defeituoso vai fazer um neutrófilo todo esquisito, hipersegmentado? Então, com mais uma plaquetopenia, ou seja, todas as células sanguíneas dele estão baixas. Gente, não tem erro, é uma anemia megaloblástica. Qual é a causa da anemia megaloblástica? Deficiência de B12. Do fólico e B12. Falado. Difícil, gente? Acharam difícil? Essa não. Não. Bora para mais uma. Ok, 2022, se eu tenho aqui. A computadora sai. (2021). Vocês enxergaram, vocês me avisam que eu fico ceguinha. 2013, 2022. 2017. Vou para o que eu achar mais rápido. Você fez essas provas quantas vezes, Fabi, quando estava na primeira fase? Eu fiz 2 vezes cada uma. Porque, como eu fazia banco de questões, eu treinava elas dentro do banco. Aí eu precisei refazer poucas vezes a prova. 2021, 2017 a 8. Já 2 vezes é bastante, imagina. No caso da língua lisa, ela só vai aparecer no caso da deficiência de B12, né? Tipo não. Assim, quando aparecer na prova, não, por exemplo. Não vai não, ela vai aparecer também na ferropênica. Não é patognomônico. Obrigada. Uma mulher de 50 anos... gente, vamos lá. O que a gente falou sobre as idades? Vamos recapitulando. Com queixa de astenia progressiva, ela nega qualquer outro sintoma. Está na menopausa já há 2 anos, não tem sangramento transvaginal. E não tem relato de comorbidades ou histórico familiar. No exame físico, ela está hipocorada. O que eu falei para vocês na correção passada? Quando o revalida está me falando de hipocorada, ele está conversando sobre anemia, tá, gente? Pode prestar atenção. Quando a questão me traz hipocorada, a questão está conversando de anemia contigo. E aí, o hemograma solicitado mostrou hemoglobina baixa, tá, anêmica, e o VCM dela tá o quê? Diminuído. O VCM dela tá o quê? Baixo. Tá? Micro. Tá, micro. E o HCM dela tá? Abaixo também, hipocrômica. Tá, hipo. Então, eu tenho uma hipocrômica e microcítica. E eu tenho, lembra o RDW que a gente conversou, que é a diferença entre as hemácias? Ele tá como? Tá aumentando. Qual é o diagnóstico, gente? Anemia. Bora? Ferropriva. Anemia ferropriva. Muito bem. Outra coisa que a gente conversou lá, quando eu tenho por faixa de cada idade, qual é a doença que eu vou desconfiar nos idosos? Neoplasia. Neoplasia. Lembra? Neoplasia. Qual é o teste que eu faço para ver se essa paciente, por onde essa paciente está perdendo sangue? Sangue nas fezes. Olha aí, gente, por que não é um mielograma? Por que eu não vou fazer um mielograma? Porque o mielograma, por mais que ele seja um exame de padrão ouro,
ele é um exame caro, ele é um exame difícil, então ele não entra como exame primeira linha, tá? Eles botaram isso aqui para te confundir. Ele é o exame padrão ouro para as anemias, para anemia ferropriva. Porém, você não solicita ele para quase ninguém, porque você consegue chegar no diagnóstico antes dele. Dosagem de ácido fólico, como é que ia estar essa anemia? Se o problema fosse aqui. Megaloblástico. Falei para mim. Como é que ia estar o VCM? VCM aumentado. Maior que 100. É isso, gente. Vocês já pegaram o fio da meada. Já pode caminhar sozinhos. Bora fazer mais uma? Alguém compartilhou aí ou você saiu? Alguém compartilhou de novo. Vigia, gente, pelo amor de Deus. Outra pessoa está... O Yuri Alves está apresentando. E o continuando aqui, Yuri, desliga seu áudio, Yuri. Parou, gente? Tá aparecendo a minha? Agora sim. Tá. Eu não achei de 2021. Vou pegar de 2015 agora. Não tem 2015 também. Meu Deus, não tô achando nenhuma. 2014. Bora. Desliga o áudio. Meu Deus do céu. Outra vez por isso. Coisa feia. Bora aqui. Tenho... Não é isso. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é muito boa. Agora eu quero ver. Então, bora. Uma mulher tem 34 anos, em atendimento ambulatorial, tá com palpitação, fraqueza, tá com a síndrome anêmica, né? Desmaio, tudo enquanto. E quem é... Acho que parou. A paciente não teve emagrecimento ou febre, está em uso irregular de anticoncepcional oral e fluoxetina. Ao exame, ela está descorada, hidratada e sem visceromegalias. Olha, presta atenção, o que a questão conversa com você e você não percebe porque você não sabe os detalhes. Se ela não tem visceromegalias, qual é a anemia que ficou aqui? As anemias que começaram a ficar de fora do páreo. Anemias hemolíticas já, né? Porque senão elas iam ter esplenomegalia. Ela não tem emagrecimento. Uma mulher de 34 anos com anemia que não tem emagrecimento, qual é o outro diagnóstico que pode causar uma anemia que ela está descartando? Uma possível doença celíaca, uma doença inflamatória intestinal, tá? Continuando. Taquicárdica, com bulhas íntimas nomofonéticas, o resultado do hemograma revela. Vamos agora é que nós vamos ver. Tá com hematócrito baixo, o VCM dela tá o quê? Baixo. Microcítica. Baixo. Microcítica, bora falar assim, microcítica. Não entregou HCM, mas não tem, né, muita diferença entre o RDW delas. Até então. Os leucócitos totais estão normais, tá normal aqui, e as plaquetas dela estão normais. E aí ele quer saber sobre as possíveis hipóteses diagnósticas. Quais são as possíveis hipóteses diagnósticas, gente? Quais são as anemias microcíticas? Ferropriva. Qual a outra? E doenças crônicas. E doenças crônicas. Então, se ela já me deu aqui que ela possivelmente não tem uma doença crônica, eu começo a pensar mais em talassemia e ferropriva. Não me deu nada de doença crônica, né? Então, eu vou pensar em talassemia e ferropriva. O que ela teria que ter para ter uma talassemia? O RW alto. Não.
Qual é o fator de hemólise? hemólise? Hemólise Maior. Ai, meu Deus, eu Maior que é o reticulócito. Eu botei RW, mas é o porque eu li ali. Reticulócitos teriam que estar altos. E aí agora a gente vai ver quais as afirmações que ele me traz para eu poder diferenciar, né? Então vamos, sobre as hipóteses diagnósticas. Na ferropriva, espera-se que a dosagem de ferro sérico, a ferritina e a saturação de transferrina estejam baixos. É verdadeira, gente, essa afirmativa numa anemia ferropriva? Tanto o ferro, a ferritina e a saturação ficam baixos? Não. Sim, gente, a saturação não é igual à transferrina, tá? A saturação é a ligação do ferro. Se não tem ferro, não tem ligação. Então, a partir do momento que o ferro baixa, a saturação baixa também. E a ferritina não é a primeira que baixa? Então, numa anemia ferropriva já avançada, esses três vão estar baixos. Não confundam, tá? A saturação de transferrina com a própria transferrina. E como é que vai estar a transferrina? Aproveitando esse gancho. Alta. Aumentada. A transferrina vai estar alta. Porém, a saturação de transferrina que entrou aqui para judiar de vocês, ela vai estar baixa. E aí, vamos continuando com as informações aqui. Essa aqui até então é a nossa verdadeira, né? Até agora. Por perda crônica de sangue, a perda crônica de sangue, ela também é uma anemia o quê? Fisiológica, ferropriva. Ela é uma anemia ferropriva também, tá, gente? O desbalance dela é mais perda do que ingestão. Por via menstrual, pode ser, né? Já que ela toma um anticoncepcional irregular, bora ver aqui. Ou gastrointestinal. E espera-se aumento da contagem de reticulócitos. Gente, na anemia ferropriva tem aumento da contagem de reticulócitos? Não. Então, essa nossa afirmativa está... A perda crônica de sangue, gente, ela não vai levar a aumento de reticulócitos. Pode ser que a perda de sangue aumente os reticulócitos quando a gente está falando de um quadro muito agudo, e aí a medula começa a tentar repor. Mas na anemia ferropriva crônica, tá? O laboratório é aquele mesmo que a gente conhece, tá? VCM pequeno, HCM pequeno, tá? E reticulócitos baixos. Então, essa aqui a gente já matou que não tá certo, né? Secundária à neoplasia, sendo necessário rastrear os sítios mais comuns para a mulher, que é câncer e câncer de mama e de colo de útero. Nós vamos, gente, rastrear nessa mulher aqui de 34 anos, um câncer de mama e de colo uterino, desconfiando de uma anemia. Faz sentido? Não. Até porque o câncer que está mais ligado, né, com a anemia que a gente conhece é o colo retal, né? E, obviamente, né, os linfomas e as leucemias. E não tem nada a ver essa opção aqui. Devido à deficiência ou erro alimentar na ingestão de ferro, e não é necessária a investigação adicional para paciente. Será que eu não preciso investigar qual é a origem da anemia da paciente? Não, também, né, gente? É necessário a gente investigar certinho, solicita valor de ferro, solicita ferritina primeiro, né? Lembra que a nossa de maior acurácia é a ferritina, então ela tem que ser solicitada. Então, nesse caso, a nossa resposta já estava aqui na A. Alguém ficou com alguma dúvida? Fale agora. Qual foi que você falou agora há pouco que era de maior a acurácia para... A ferritina. Ela é a primeira que vai baixar. Tá, obrigada. Na anemia ferropriva. Vou passar aqui para a próxima. 53. Bora ver agora. Lactente, negro,
com 1 ano de idade. Foi encaminhado para o ambulatório de pediatria pelo surgimento de um quadro recente de febre e palidez, acompanhadas de dor e inchaço nos dedos da mão e dos pés. Quem tá ligado, né? Quem tá ligado já tá pegando aqui as informações. Na ocasião, foi colhido um hemograma e o lactente com 38 semanas, foi amamentado exclusivamente, e a mãe acha que a criança não aceita bem refeição salgada. E toma 4 mamadeiras por dia. Porque ele tentou de jogar, né? Que a criança não come direito. A criança encontra-se descorada, que a gente falou, descorada é sinônimo de anemia, quase na maioria das questões. A mãe traz um hemograma anterior, tá com anemia, claramente, né? E o hematócrito dele tá 25, né? Não tá elevado. O VCM dele está normal, o RDW tá normal. Os leucócitos estão normais, estão um pouco aumentados, na verdade. E plaquetas e tal. E com base no quadro clínico e no hemograma, cadê? Tem reticulócitos? Não tô enxergando nada. Não tem, né? Tem, 4%. Tá aqui, ó. Então, gente, o reticulócito, ele tá alto. Tá alto. E qual é? Só com essa informação aqui, uma criança de 1 ano, reticulócito alto significa? Hemólise. Com dor e inchaço nos dedos das mãos e dos pés. Qual é o diagnóstico dessa criança? Você não precisa nem olhar para as opções, né? Anemia falciforme. E aí, gente, é tão difícil assim, anemia? Me diga. Quero que vocês me digam se é difícil. Não, você explicando tá muito claro. Tá? Fazer mais uma pra gente ir jantar. Agora, aqui. Uma mulher tem 45 anos e está em preparo para... Não é essa não. Eu não estou achando a questão que eu queria ver se tem mais para frente. Aqui. 108. Uma mulher com 50 anos de idade procurou o ambulatório de clínica médica com queixa de fadiga e dispneia aos esforços. Tá? A gente não pode esquecer que aqui faz diagnóstico diferencial com uma doença cardíaca. Insuficiência cardíaca, tá? Quando tiver esse início, você já pensa nesse tipo de doença. E informa ser portadora de refluxo em frequente uso de cimetidina para alívio sintomático. Tem endoscopia digestiva normal, não tem outras queixas e apresenta palidez cutânea mucosa, palidez cutânea mucosa. O paciente está anêmica. E não há outros achados relevantes. Bora pro joguinho de letras, que é agora que a gente ganha. Agora que a gente ganha o game. Quem que eu vou procurar primeiro aqui? Reticulócitos. Eu não... Os reticulócitos não estão ausentes? Eles não têm. Eles estão ausentes. O meu VCM está quanto? Macrocítica. Aumentado. Macrocítica. Tá macro. Isso. Quais são as minhas anemias macrocíticas? Megalobástica, e a plasia, né? Isso. Só com essas informações aqui, qual é o diagnóstico?
Aplasia, porque está ausente, né? Aplasia. Bora ver aqui. Com base nesses achados, qual é o diagnóstico provável? É aplásia. E aí, gente, é desse avaliador aqui que vocês estão com medo? Me diz. Terminou a aula hoje, tá? Foi bem? Direto, tentei ser direta, tentei ser de novo, né? Chegando Você aqui. pode ir com a gente na prova? Oi? Você pode ir com a gente na prova? Ah. Seria ótimo, né? Tudo ficaria mais fácil. Ai, gente. Vamos, doutora, eu coloco Vocês- você fica na minha mochila, eu coloco lá e você fica só falando. Eu só vou lembrar de você. Obrigada, Pipa, obrigada, Popó. Débora. Obrigada, Nós vamos Creuza. Vocês são tops hoje também, viu? Me ajudaram aqui com a minha ansiedade. Ah, já deu certo, mulher. Daqui a pouco Gente, vocês... gostaram? Deu para entender bacana como é que funciona o jogo das letrinhas? Deu para entender tudo. Vamos treinar, tá? Ei, Vamos treinar. Daquele tem uma jeitinho assim, ó. pergunta. GCM de um jeito, com HCM de outro. Doutora, essa aula vai ficar Uma gravada? pergunta. Vai sim. Ótimo. Uma pergunta. Então, quando fica com ansiedade, começa a falar e explicar? É. Porque é conveniente pra esse é o meu gente, não, sintoma. né? É conveniente pra gente, né? Pra você Doutora, tá bom, né? Depois eu mando Tchau, uma mensagem gente. para Boa você, noite, tá? viu? Beijo, Bom tchau. descanso. Tchau, muito Beijo, obrigada. obrigada. Bom descanso.